Olá, eu sou Priscila Yamagami e seja bem-vindo ao Pode Pri. Oi, gente, e hoje nós aqui mais uma vez no Pode Pri, um Pode Pri amoroso, carinhoso, lindo de viver, uma pessoa especial, mas antes de eu contar quem é essa pessoa especial com a gente, vou pedir para você, se inscreve no canal, só conteúdo bacana, conteúdo de qualidade, conteúdo com muita informação relevante, se inscreve, curte, compartilha, divide aí, troca, né, com quem você gosta e ativa o sininho também para a gente avisar quando tem conteúdo novo. Bom, hoje eu tô aqui com uma pessoinha que eu era uma admiradora profissional, só que agora virou minha amiga, uma querida, sou fã, tem um trabalho incrível, muito profissional, muito séria, compenetrada, dedicada. Ela ensina a gente muitas coisas, mas principalmente com o jeito dela ser. E quando você não só fala, mas você é muito ela aqui. Hoje eu tô com a nossa querida Master Coach Life pela Febracis, especialista em imagem. Ela é uma estrategista de imagem pessoal e corporativa para falar sobre a importância da imagem no mundo do design. A querida, amada e uma profissional incrível, queridíssima Suelen Sartorato. Meu Deus, depois dessa apresentação, Você amiga. vê? Eu não economizei, porque você não merece economia, você merece tudo de lindo. Ai, Obrigada por vir. Eu que agradeço. Que honra. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, poder agregar um pouco de conhecimento, né, e trazer essa informação que é o que a gente gosta, né? Conteúdo bom é sempre conteúdo compartilhado. É isso. Tá. E ó, além de tudo, gente, a Su, ela é uma super estudiosa. Estuda muito, tem uma trajetória até internacional que ela vai contar aqui pra gente, mas é uma pessoa que tá antenada, que tá ligada, eu digo, né, up to date. Hoje o Chapô fez uma fala muito legal numa visita nossa. Ele falou, a Pri, ela exige que a gente estude, ela exige a educação, né? E é isso, Su. Apesar, eu acho que você lida aí com tantos, às vezes, preconceitos em relação à tua temática, mas ela é tão profunda, ela é tão importante que as pessoas precisam te ouvir para entender do que você trata, né? Fala um pouquinho pra gente do que é esse teu universo tão incrível e tão cheio de, acho que de amor mesmo. É um processo de autoconhecimento, né? Muito profundo. E você bem colocou, a parte da imagem, durante muitos anos a gente carregou como futilidade, né? Então, carregar esse lado, e acabava sendo um peso, né? Então, exemplo, quem cuida da imagem é quem não tem o que fazer. E aí, qual foi a grande questão? A gente não trouxe isso como uma ferramenta de comunicação. E a nossa imagem é a primeira projeção. Quando a gente fala, quando a gente chega em um ambiente, a gente pode ter ou não uma possibilidade de fala. Só que a nossa imagem, ela nunca vai passar desapercebida. Alguém vai notar. E tem uma frase que eu adoro da Chanel, que ela fala que quando uma mulher está mal vestida, a gente nota aquela roupa. Mas quando uma mulher está bem vestida, a gente nota aquela mulher. E isso é muito fato, né? Que quando você chega num ambiente, você tem essa presença, as pessoas elas geram essa curiosidade. O que essa pessoa faz? E a conexão acontece principalmente por causa do nosso olhar. Então, eu vejo que a parte da construção da consultoria de imagem, porque essa hoje é a minha especialidade. Então, quando uma cliente ou um cliente, porque eu atendo tanto mulheres quanto homens, quando o cliente ele vem até mim, ele precisa entender que a construção da imagem não é uma construção de personagem. É você entender o seu perfil, saber o que de fato ele representa quem você é e externaliza isso através da sua comunicação visual. E é uma coisa assim que, se a gente parar para analisar, como se fosse uma redação. Você é lido através da sua imagem. Por isso que a sua comunicação visual precisa ser muito assertiva. Olha, isso eu posso falar de carteirinha como uma... eu sou um case de sucesso. Estamos tentando caminhar para, tá né, linda, Su? maravilhosa. Mas assim, eu mesmo sinto, né, uma mudança, uma consciência diferente, né, disso. Eu sempre fui ligada, eu gosto, mas assim, nunca tão atenta.
E eu confesso que depois que eu conheci a Suelen, que a gente fez o trabalho juntas, que ela me deu muita aula, eu estudei também, né? Claro que não na profundidade até que eu gostaria, mas entendendo muitos porquês, eu realmente vi uma diferença. E no lugar que eu tô, né, hoje na política, que é um ambiente muito masculino, um ambiente hostil, é um ambiente que você realmente briga, tem uma fala que se faz na política que é não existe espaço vazio, se você deixar um vácuo, alguém ocupa, então assim, Uau, altamente competitivo, muito. né, quase que de ombro, Queda você de tem que dar braço de ali, ombro, né? de cotovelada. Eu não sou, não era acostumada, agora eu já tô, mas não era acostumada com isso porque a gente vem de um ambiente amoroso, a educação, a escola, a universidade, é outra energia. Então, quando eu vejo você falando isso, faz muito sentido, porque o fato de você chegar, muitas vezes você não vai ter fala e conseguir um espaço para fala por conta da tua presença, da tua postura e dessa imagem mesmo visual, eu tenho sentido na pele isso. Que máximo, Pri. E esse é o objetivo. Porque vamos pensar assim, você hoje é uma pessoa extremamente capacitada, você sabe que na parte intelectual e de ação é impecável. Mas qual é a grande questão? Como que as pessoas vão saber esse nosso estudo, a nossa bagagem, se a nossa imagem não projetar isso? Então, a gente precisa alinhar o interno com o externo. As duas coisas precisam caminhar juntas para você abrir portas, para que as pessoas te ouçam. Porque uma pessoa segura, vamos pensar que quando você projeta a sua imagem num ambiente e você se sente segura, as pessoas elas também vão ter essa segurança ao te ouvir. Mas quando você mesma não se sente segura, como que você vai conseguir fazer essa captação? E foi o que você bem colocou, por exemplo, né? Quando a gente fala sobre imagem, a gente também está falando sobre energia. Né? Nós temos essa energia. Física quântica está aí para comprovar, né? Então a nossa presença ela tem isso. E na estratégia visual, Pri, você consegue também trabalhar com essas energias, energia de força, energia da leveza, energia de conexão, energia, por exemplo, de imponência. Então, automaticamente, todos os elementos que a gente vai colocando, seja um corte de cabelo, seja um acessório, seja roupa, Uma seja cor. postura, seja cor, tudo isso você está trazendo uma emoção. E essa emoção, ela pode muitas vezes te prejudicar, como ela pode te auxiliar. Então é isso que a gente precisa hoje entender. Comunicação visual é estratégia, é intencionalidade. Quando eu sei o que eu falo, automaticamente as pessoas elas vão se conectar com o meu objetivo e não aquilo que ela acha que deve ser. Mas eu tenho assertividade ali, eu já chego comunicando o que eu preciso. Isso é muito sério. É muito, porque é para É, todos. todos. Para todas as profissões, para todas as áreas. Ah, isso é para mulher que trabalha com moda, não é para mulher que. Não, Não, é para todo mundo. todo Né? mundo. Eu falo como professora, eu preciso que o meu público, quando eu chego numa sala de aula, ele esteja aberto para mim. Também. Porque eu preciso atingir essa turma, eu preciso que eles tenham vontade de aprender. Então, eu nunca soube disso enquanto professora. E olha que importante agora, né? Eu indo para uma sala de aula com essa possibilidade, essa perspectiva, indo para uma palestra, indo para uma fala, um plenário, uma reunião. Então, assim, é de uma valia absurda, né, Su, E tudo se a gente isso. for analisar, Pri, isso já é antigo, né? Isso já é algo antigo que a gente usava como ferramenta dentro da política mesmo, né? É uma ferramenta que já é utilizada há muitos anos, comportamento, forma de vestimenta, exemplo, né? O jeito que se coloca a manga de uma camisa traz um tipo de comunicação, a cor que você utiliza, ela vai trazer ali, por exemplo, mais acessibilidade ou não. Então isso já é antigo, só que qual que era a questão? Eram para alguns apenas. Hoje, depois até da pandemia, que eu acredito que foi o boom, a consultoria de imagem, ela existe é uma profissão nova, ela tem uma média de uns 20 anos dentro do mercado, mas que ela começou a, de fato, ali ser mais reconhecida foi depois da pandemia, né? Porque as pessoas elas começaram a projetar a imagem na internet, né? Trazer isso, então se popularizou. Saiu um pouco daquela ideia que eram apenas os artistas, políticos, celebridades que tinham acesso, e as pessoas elas começaram a entender, poxa, isso também é para mim, isso também é importante para eu, por exemplo, divulgar o meu negócio, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor,
empreendedor, eu sou um profissional liberal, ou eu sou um vendedor de uma loja, porque todo mundo vende, né? Às vezes a diferença é que alguns ganham comissão por isso, outros não, mas todo mundo Todo vende. mundo. E automaticamente a sua imagem, ela também vai fazer isso. Ela vai fazer uma venda, que pode ser ativa ou passiva. Automaticamente você já está falando com as pessoas. É muito legal, né? É. Eu sempre trabalhei no curso de RH, o currículo, eu faço vídeo currículo, né? Sempre gostei. Falo, ó, não manda só essa folha dessa forma, manda um vídeo currículo, faz em 1 minutinho ali Legal. um pitch teu sobre o que você fez de bom, pra gente, olha o vídeo, a gente já gostei. Já vou chamar para entrevista. Eu falei, você sai muito na frente. E imagina os alunos recebendo essa informação, né? Os profissionais recebendo essa informação até para esse vídeo, né? Isso que é uma coisa muito rápida e você comenta aqui dos primeiros segundos e tal. A importância disso numa avalanche de currículo, numa avalanche de concorrência, para ela se destacar. Exatamente. O que acontece? Dentro da ciência, hoje é comprovado que as pessoas elas têm uma conexão em até 3 segundos. O que acontece no nosso cérebro? Dentro do nosso cérebro, a gente tem um sistema límbico, que ele é a conexão. Ele é o que faz com que a gente tenha medo das pessoas ou tenha conexão com as pessoas. Então, esse ato do julgamento, na verdade, é um sistema de defesa que a gente tem. Porque senão, se a gente estivesse ali aberto para todo mundo, seríamos vulneráveis. Então, quando a gente tem esse sistema de olhar e me conectar, eu preciso entender, então, que a minha imagem é o que chega primeiro nesses 3 segundos. É como se fosse, pensa que você tá rolando o feed no Instagram, né? Quando você olha uma imagem que te chama atenção, você já para. Você nem sabe o que está sendo falado ali, mas a imagem, ela te gerou uma conexão. No entanto, que o nosso cérebro, ele consegue processar 60 mil vezes mais rápido uma imagem do que qualquer outro tipo de escrita, fala e assim por diante. Então, ou seja, a nossa imagem, ela já chegou antes no nosso cérebro sem a gente ter a consciência disso. Então, vai primeiro para esse sistema e só depois vai para a parte racional. Então, naqueles 3 primeiros segundos, você já tem a frase que a gente às vezes traz, que é, ai, o santo não bateu. Mas, na verdade, deu não liga. é, né? Deu liga ou não deu, mas é por causa desse sistema que a gente tem. Então, é um sistema de conexão, de defesa que nós temos e que utiliza as linhas, as formas, as cores, as texturas como conexão ou como distância. Tá, que aí você também tem os objetivos para você adequar os teus acessórios, enfim, Exatamente. essa imagem que é o que você tão bem ensina, né? Exatamente, Pri. Que legal. Su, conta pra gente como que você enxerga, né, essa questão, inclusive no pessoal, né? Porque a gente também, quando conhece pessoas, quando a gente paquera, namora, enfim, tem essa conexão também e tem tudo a ver com isso, né? Tem, na verdade, totalmente. As flores, os pássaros e os insetos, a gente gosta de né? ver o belo, né, Pri? Vamos trazer agora para o nosso lado emocional. Combinar, que é isso, né? Exatamente. Então, quando a gente vê o que é bonito, a gente se atrai. E não necessariamente a gente fala aqui de um gênio de beleza, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, eu tenho que ter nascido desse jeito para ser bonito. Não, tem tantas pessoas que quando elas se sentem seguras e processam, às vezes, essa imagem, a gente até fala e brinca dentro desse conceito. A pessoa ela fica até mais charmosa, fica até mais bonita quando ela trabalha com esse processo visual. E às vezes nem tem o gênio da beleza ali, especificamente. Não, mas ela tem mas tem aquele brilho, né? O brilho, exato. Os olhos. E dentro da imagem, ela tá falando exatamente sobre isso, né? Esse lado que é externalizar. Uma das coisas que eu gosto, Pri, dentro da consultoria é o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender qual é o perfil de cada pessoa. Porque o ideal dentro da imagem não é criar personagens. Senão você não sustenta, né? Exatamente. Então, ou seja, você precisa entender qual é a sua identidade. Cada um tem um perfil. Tem pessoas que têm um perfil, por exemplo, né, o seu caso, perfil mais dominante, é líder, né, gosta muito do resultado, gosta de ter as coisas ágeis. Tem outros perfis que são os mais criativos, tem aquele lado mais ousado, aquele lado mais comunicativo. Tem outros que são mais processuais, então gosta mais daquele lado passo a passo. Tem outros que são extremamente perfeccionistas. Então, isso primeiro tem que estar dentro do nosso perfil. Você tem que mapear. Exato. Então, na minha metodologia, a gente tem que entender esse perfil,
e saber quais são as peças que vão se conectar com esse perfil. Para a pessoa não sair dela mesma, Não né? sair dela mesma, exatamente. Então ela vai entender, por exemplo, se ela é uma pessoa que vai utilizar mais cores ou não. Se ela vai ser uma pessoa, por exemplo, que vai usar tudo mais combinandinho, isso é muito do perfil. Se é uma pessoa que, por exemplo, vai ter mais facilidade de usar um couro, porque tem pessoas que gostam mais de algum tipo de algodão, linho, a seda, né, tecidos um pouco mais leves, e outros gostam de tecidos mais estruturados. Então, quando a gente fala sobre esse lado de conexão, é exatamente esse primeiro ponto, autoconhecimento. Então, eu sei quem eu sou, eu externalizo isso através da minha imagem e eu me conecto com as pessoas certas. Isso pode ser num relacionamento, pode ser na parte profissional e em qualquer área. Então, quanto mais você se conhece, é mais fácil o seu relacionamento com as pessoas. Porque você não vai sair de você, vai ajustar também. Ontem, eu vou te dar um exemplo, a Mari que está aqui, ela vai. Ontem eu estava numa loja, a gente foi numa galeria e tinha uma loja de roupa. E tinha Antiques, tinha Farm, tudo que eu amo, muita estampa, né, Mari? Muita estampa. E aí eu falava, Mari, eu tô apaixonada, essa saia, esse vestido. Eu falava, mas eu não sei se a Sueli, o Ai, que meu ela vai achar? Não foi, Mari? Aí eu falei, por quê? Porque a gente tá numa linha, né, Su? Eu sou alegre, florida. A Iane, minha filha que tá aqui, fala: mãe, hoje você tá vestida de fada, né? E é muito isso. Era a Priscila, professora. Aí a gente foi ajustando a um outro tipo de profissão, a um outro tipo acho que de círculos de pessoas, e eu fui ajustando isso. Olha, não foi fácil para mim, eu vou fazer um testemunhal aqui. Não foi fácil, porque a fada, a borboleta, a flor, ela teve que ficar ali pro final de semana, para uma outra sair dos bichinhos. Pri, vai então no evento de adoção de animais, e aí eu Su, isso aqui eu gosto, tem um afeto aqui. Não, então guarda, né? Foi. E não foi fácil, porque eu sou muito isso, né? Quase sai uma libélula voando. E aí, para alguns ambientes, não combina. E aí, a gente trabalhou isso e eu imagino a dificuldade dela, porque, não posso perder essa doçura, essa ternura. Mas eu também não posso deixar essa mulher sair como uma libélula por aí. Olha que incrível. E aí, eu estou trazendo e falo aqui sem nenhum problema, porque... é isso, muitas vezes as pessoas vão falar, mas será que eu vou perder minha identidade, né, Su? Fala, foi desafiador, não foi? Então, cada case tem o seu momento. E o que acontece? Vamos pensar, lembra que a gente estava comentando sobre as energias, né? Se eu utilizo ali, por exemplo, uma estampa de bichinho, vou colocar ali as minhas libélulas e vou para um ambiente masculino, que hoje, por exemplo, é o seu ambiente, né? Então, é um ambiente que talvez até 95% seja masculino. Isso. Então, se a gente parar para pensar na comunicação, vamos entender, poxa, eu tô ali toda levinha, toda delicada, tô no País das Maravilhas e entro ali num ambiente que é um ambiente, denso, né, mais ali intenso, mais até mesmo que às vezes pode ser até um pouco grosseiro do que a gente tá preparado. E aí, se eu vou com muita delicadeza visual, lembra, primeiro, o que chega é a sua comunicação da imagem. Então, se eu estou num ambiente que tem uma energia que ela é mais potente, que ela é mais intensa, a minha energia tem que estar de igual modo. Então, no seu caso, por exemplo, igual hoje, né, vem do seu look, a gente não tirou as cores, mas tirou os bichinhos. Então, eu posso colocar aquele bichinho, por exemplo, em momentos estratégicos. Aí vem as adequações de ambiente. Então, onde eu estou? Eu estou num ambiente que é mais masculino, que tem que ter mais essa estrutura das peças, que precisam de cores ali que são mais sóbrias. Então, eu vou estar de igual modo comunicando isso na minha imagem. Eu vou para um ambiente que é mais delicado, que serão mais crianças, mais feminino, né? Ou seja, a energia é diferente. Então, a sua comunicação visual também é diferente. Isso é que é legal, porque hoje você já conseguiu entender, Pri, sobre adequação. Exato. Então, ao preparar meu look de manhã, né? Exato. Eu já, tem uma reunião assim, vou estar com tais pessoas, eu vou para uma outra. Isso aqui não cabe, isso aqui cabe. Graças
Essa mulher incrível que me Mas você ensinou. teve o seu papel ali Sim. dentro, né? E aprendeu muito isso que é legal. Porque também não adianta a gente pegar o conhecimento. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast, achei super legal, porque ele falou assim, o conhecimento, na verdade, ele é o potencial. Porque se você não colocar o conhecimento ali em ação, ele não é poder. Né? Então, o conhecimento, para que ele seja poderoso, eu preciso ter. Né? Exatamente. Então, hoje é muito legal, né? Eu acompanho a Pri sempre ali no Instagram e a gente está fazendo todo esse processo, vou falando. Porque tem a parte visual e também tem a parte comportamental, que isso também ele é uma conexão, né? Tem que ter congruência. Ali, é um conjunto. Então, hoje, quando a gente fala sobre imagem e comportamento, já é a primeira camada que entra nas pessoas. E o seu conhecimento faz o fechamento. Então, automaticamente, quando eu penso o que eu estou vestindo, para quem eu vou comunicar, aquela abertura da caixinha já vai estar mais preparada para te ouvir. Então, isso facilita a tua caminhada, ela vai facilitar a tua jornada. Facilita a tua vida. Tua vida, exatamente. Né? Exatamente. E é muito legal, é uma ferramenta que a gente precisa quebrar esse tabu, paradigma, enfim, de que não é futilidade. A gente está falando de uma ferramenta altamente potente para as nossas conquistas. Tanto é que tem um dado aqui muito legal. Olha só, o poder da imagem é tão forte que as pessoas que têm esse autocuidado chegam a ganhar 30% a mais do que os concorrentes, é isso? Tem vários estudos que mostram sobre isso. Que legal. 3 vezes mais, 30% a mais. Por quê? Vamos pensar assim. Nesse estudo, tem um estudo super legal que ele fala sobre... Eles pegaram três turmas diferentes, né? Uma turma que se alinhou para que eles iam vender o mesmo produto. Uma turma se alinhou visualmente, trouxe ali toda uma estratégia. Uma outra turma foi com uma roupa ali comum deles e os outros se vestiram mal. A comunicação deles foi totalmente diferente. O que eles iriam vender era a mesma coisa. Só que dentro desse estudo percebeu-se que aqueles que se prepararam visualmente, a facilidade de venda triplicou. Então, o que isso mostra? Às vezes, a gente sabe que a gente tem um ótimo conteúdo, mas o que dificulta muitos de crescer? É essa projeção, é essa autoconfiança. Porque vamos pensar, o pessoal que está em casa, quando você se arruma, a gente não se sente diferente do que daquele dia que você sai de qualquer jeito e descabelado de casa. Por quê? Quando você projeta a sua imagem, a gente trabalha com a cognição indumentária. O que é isso? O nosso cérebro, ele trabalha para a nossa sobrevivência. Então, tudo o que é esforço para ele, né? ele economiza. Então, se você se prepara para um dia de trabalho, ou um dia, enfim, da sua vida, você traz os estímulos certos para ele. Então, lembra lá da pandemia, quando a gente trabalhava em casa só de pijamão. Ou a parte de cima. Ou a parte de cima. O que acontece? Você percebe que no final do dia, muitas vezes, você estava mais cansado. Caramba, mas eu estou trabalhando em casa e parece que o negócio não vai, o dia não é produtivo. Se olha no espelho. Veja se, de repente, você trouxe o gatilho certo para o seu cérebro. Porque se você trabalha conforme aquilo que você vai produzir... Então, exemplo, você se arrumou, e você já está mostrando para o teu cérebro, ó, hoje eu vou trabalhar, hoje eu preciso produzir, hoje eu vou estar pronto, né? Eu até brinco para o meu contrato de milhões, você está pronto para isso. Então, o seu cérebro ele já está recebendo os gatilhos certos. Agora eu tô de pijama e vou trabalhar, tô de não pijama, vai acontecer, né? Exatamente. Ou então eu acordo, tô de qualquer jeito. Você vai trazer um esforço maior pro teu cérebro. Porque ele não vai entender que aquele dia é um dia de produtividade. Façam esse teste em casa. Que legal. Né? Que legal isso. Esse estudo aí da Universidade de Cornell, né? É o mais chocante, é que a primeira impressão é formada em apenas 7 segundos, como você comentou. Esse daí é até um artigo até um pouco mais antigo. Hoje já os estudos, eles mostram que já são 3 segundos. Nossa, você bateu o olho, né? Bateu o olho e você sente, eu confio ou não confio. Esse estudo mesmo que traz os 3 segundos, ele mostra sobre isso. Ele traz algumas imagens, e aí nessa primeira conexão as pessoas diziam se confiava ou não. Então é esse ponto que é importante a gente analisar. Quando as pessoas olham para nós, elas vão ter essa concepção. Será que eu vou confiar na Pri ou não vou confiar?
É na Já imagem vem ali, que né? vem o primeiro sensação. E aí ele coloca que está dividida, então, em 58% no vestuário, 10% na linguagem corporal, Uhum. 18% no tom de voz e 14% no modo de falar. Isso é muito legal, né? Porque você vê que tudo tem que ter uma conexão, uma congruência, né? Então, pensa comigo também, não adianta a gente estar todo bonito, maravilhoso e a postura não está Torta. alinhada. Exato. Porque a tua postura, ela também está chegando como uma comunicação visual. Então, tudo vai se interligando. Eu me alinhei, trouxe a mensagem certa para o cérebro. Estou com uma postura adequada. E tem um estudo super legal, Pri, que mostra também o quanto os níveis de testosterona eles aumentam, isso tanto em homens quanto mulheres, pela postura. É muito bacana. Tem uma cientista, a Amy Cuddy, que ela traz essa ciência para nós e ela fala sobre a postura da Mulher Maravilha, né? Que você, quando está ali nessa postura, ficar por um tempo, ele já aumenta esse nível, né, de hormônios que vão te trazer ali essa sagacidade, essa potência e vem através dessa postura. Olha que coisa mais intensa isso, né? A sua postura muda a produção de hormônios que você traz sobre você mesma. É muito Né? legal, né? É muito legal. É É muito legal. muito interessante. A gente está falando aqui também de uma abordagem mais inclusiva que você faz, né? Já ministrou aí curso online para mulheres em mais de 14 países, né? E como que é adaptar tudo isso, né, para diferentes culturas, contextos, sendo que a gente sabe, Brasil tem uma forma de pensar, questão estética, um outro país. Como que você ajusta tudo isso, né, Su? Por isso que o perfil comportamental é tão importante, Pri. Ele define ali. Ele define. Porque, assim, o perfil comportamental ele vai ser independente da pessoa, tá? Todo lugar do mundo, as pessoas terão esses perfis comportamentais, que são 4. Né? Ou serão dominantes, ou são influentes, estáveis ou conformes. Então, o que a gente fez hoje? Hoje eu desenvolvi uma metodologia que a pessoa ela entende 2 pontos. O perfil comportamental, que é muito embasado na psicologia, e a ciência, que é o estudo da semiótica. Então, é a análise de símbolo. Então, independente de onde a pessoa estiver ali, ela consegue fazer essa conexão por causa desses elementos que são estudados através da semiótica, aonde ela vai conseguir adequar. É claro que alguns lugares, dependendo da cor, a cultura se altera um pouco. Então, exemplo, aqui para nós, o preto ele traz uma colocação. Em outros lugares, o preto ele traz uma outra colocação. Aí é óbvio que a pessoa ela vai se adequar ali também à sua cultura nacional. Porém, essa linguagem, ela Meio pouco se universal. altera. Ela pouco se altera. Então, a pessoa entendendo o seu perfil e entendendo a comunicação das peças, tá tranquilo. Você vai ajustando, né? Exatamente. Eu vou aproveitar aqui, a gente teve perguntas, né? Que legal. E eu achei muito legal. Tem a ver com a tua formação, então fala muito da fisioterapia, né? Depois de toda a tua trajetória. Conta essa história de atendente de ouvidoria, foi da saúde e para essa mulher empoderada, o Beto. Ele fala muito dessa tua história aí, da tua trajetória. Eu falo até que, na verdade, a nossa história ela leva a gente sempre um propósito, né? Eu acredito muito nesse propósito maior que vem de Deus para a nossa vida. E, na verdade, a minha conexão com autoimagem começou com a minha história pessoal. Eu nasci com um pé torto, congênito, e eu tive muitos problemas de autoimagem. E aí, nisso, eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 1 ano, tive que usar bota. Hoje, o meu pé ele é diferente um do outro, minha perna é diferente. E eu fui fazer a minha primeira formação, acredito até mais para eu entender o meu corpo, né? Então, eu fiz a fisioterapia como formação. Através da minha formação, eu entrei na prefeitura como ouvidora da saúde. Fiquei lá uns bons anos, né? Se não me engano, foi quase 9 anos ali dentro do processo de ouvidoria e vigilância epidemiológica. Trabalhei também no processo ali de violência doméstica. Então, foi um tempo que eu estive ali. Só que o que eu até trago, né? A minha história hoje me faz entender as dores das pessoas. Você viveu na pele, Eu né? vivi na pele, né? O que é você se olhar no espelho e não conseguir se conectar. A minha primeira formação hoje me faz entender o corpo, que a fisioterapia ela traz ali todo esse alinhamento, né, tanto visual, né, quanto do rosto, quanto do corpo. A ouvidoria da saúde me fez ouvir, aprender a ouvir pessoas. Né? Olha como ouve, né? E como ouve, viu? Só que o que aconteceu nesse meio do caminho?
com o trabalho, você ouvindo ali todos os dias é um pouco tenso. Então, eu precisei arrumar um hobby. Eu comecei, na verdade, no mundo do YouTube como um hobby. Eu queria extravasar. Brincar. Começou assim, Pri. Que legal, não E aí, sabia. eu comecei dessa forma. Comecei a produzir vídeos, começou a crescer, foi ganhando peso, foi ganhando intensidade, as pessoas foram me ouvindo. E a gente sabe, né? A gente gosta de estudar. E eu falei, caramba, eu preciso estudar, porque não adianta eu ficar trazendo conteúdo aqui sem fundamento. Foi quando eu fui buscar a minha pós-graduação em consultoria de imagem. Decidi, é isso que eu quero, pedi exoneração da prefeitura e fui para a Itália estudar. Então, hoje, por exemplo, faz uns 6 anos já que eu já saí da prefeitura e me dediquei 100% ali dentro do processo da consultoria, mas eu vejo que tudo me levou para a minha fase hoje, né? Que tudo realmente tem um propósito que é muito maior, tem um porquê. Muito legal. Su, tem 2 perguntas aqui bem parecidas, né? Da Kátia e do Gustavo. Ele fala, dá para ficar bem vestida gastando pouco? O que tem a ver com ele? Pessoas com poucos recursos, sem muitos recursos, conseguem ter uma imagem que atrai oportunidades? Com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, a gente ainda tem um engano, é um ledo engano que todo mundo carrega. Como se fosse assim, só roupas caras que eu vou ficar bem. E, na verdade, não é. O que acontece? Quando a gente entra numa loja de alto luxo ou com uma loja popular, eu preciso saber o que eu vou comprar. Porque às vezes você está comprando a marca e não a peça. Né? Então, por isso que eu gosto de ensinar sempre para os meus alunos é o quê? Entender tecido, entender o caimento, entender o corte dessa peça, que é o que faz a diferença. Porque às vezes você vai numa loja X e pagou lá, sei lá, R$1.000 numa peça. E é um tecido que não tem uma boa qualidade, é um corte que não está bem alinhado. Outra coisa, né? Exato. Então, ou seja, você está pagando a marca do que a própria peça em si. Então, quando você tem o conhecimento, você pode entrar numa fast fashion, desde uma loja luxuosa, que você vai saber o que comprar. Esse é o segredo, é o conhecimento de entender a peça. Então, saber o que funciona para o meu corpo. Às vezes, você tem um valor ali, um budget específico. Poxa, eu tenho, sei lá, R$500 para investir. Você consegue comprar peças muito legais, bem bacanas, com esse valor. Mas também não adianta a gente achar, eu vou colocar marca tal, marca Y, marca aquilo e vou ficar maravilhoso. Não é isso, eu já né? atendi vários clientes assim que têm um poder aquisitivo muito alto e que só vestiam marca, mas que na verdade ele vestia a marca. Né? Então, ou seja, era uma marca ambulante, então não é a pessoa ali. Então, muitas vezes a gente tem esse engano também, que é só roupa cara que vai me deixar bem vestido. E não, é entender a peça para saber o que vai me valorizar e o que não vai. Tá vendo? É muito mais profundo, né, do que o valor em si. Que o Reinaldo aqui, que tendências de moda podem prejudicar ou melhorar uma boa imagem? O que acontece? As tendências, elas facilitam o momento e o movimento de compra. O que é uma tendência? Primeiro, é um estudo do momento. Então, quando se lança uma tendência, é avaliado primeiro, Pri, o que está acontecendo no mundo. Tá? Então, a tendência ela vem dessa leitura, desse código visual que está acontecendo no mundo. E aí, a tendência vem. Qual que é o grande problema? Muitas vezes, a pessoa ela compra uma peça que está na tendência, mas que não representa quem ela é. Esse é o problema. Não encaixa. Não encaixa com quem ela é. E eu sei que muita gente aí já comprou peças e que estão paradas na casa porque olhou aquela peça, ai, que peça bonita. Mas aí na hora que você vai colocar em execução, aquela peça não funciona, porque não representa quem você é. Então aquela peça muitas vezes fica legal na sua amiga. Mas por que não funciona em você? Perfil, é assinatura visual, é a sua cor pessoal, né? Então, tudo isso influencia. A tendência ela é interessante porque ela traz essa visão do mundo, ela facilita, por exemplo, em alguns momentos de compra. Então, às vezes, eu vou ter mais facilidade de encontrar uma calça flare e outras vezes eu vou ter mais facilidade de encontrar uma calça pantalona. Por quê? Épocas, né? Então, vem a tendência que eu tenho essa facilidade.
futilidade. O problema é quando a pessoa ela se alimenta sempre da tendência, achando que é aquilo que vai deixar ela também bem vestida. E nem sempre isso funciona. Tem que ver o que se adequa a você, ao seu perfil, ao seu corpo, ao seu estilo, ao seu momento de vida, ao ambiente que você vai estar. Tudo isso precisa ser analisado. Eu falo até que roupa é investimento. Se você não investe certo, você joga dinheiro no lixo. E se você não se veste bem, você deixa dinheiro na mesa. Então, são pontos que a gente precisa parar e analisar. Roupa sempre tem que ter propósito. Olha só que legal isso, né? Profundo. Su, e durante seus 3 anos, né, a Suelen tinha, né, no programa do Mulheres da TV Gazeta uma participação muito frequente, né? Eu acho que ainda você tá lá, vira e mexe, você tá... Hoje a gente vai para a Rede TV, vai para a Rede Brasil. Na Gazeta eu fiquei durante 3 anos, né? A gente tinha um quadro de moda. No programa do Ronivon. Não, da Gazeta era do Mulheres. Mulheres, do Mulheres. Tá. O Ronivon, ele tá na Rede TV. É isso. E na época era a Regina, e agora mudou, né? Mudou o diretor, mudou o apresentador, então mudou todo esse processo. Mas fiquei durante 3 anos lá e foi uma escola, né? Incrível, né? É muito legal, porque é tudo ao vivo, então você tem que estar muito bem ali alinhado, preparado, né? Automaticamente também nessa parte de comunicação, preparação, movimento, câmera, que são várias câmeras dentro do ambiente. Então, para mim, foi um tempo de escola, Pri. Foi muito legal, foi bem gostoso, assim. 3 anos que a gente trouxe conteúdo ali e que foi libertador, até porque cada movimento você vai aprendendo. Hoje eu olho os meus conteúdos lá de trás, depois a época que eu estive na TV, tudo isso você vai vendo, caramba, você vai evoluindo, né? Tô crescendo, né? É muito bom. E assim, né, o fato de estar na TV, você também poder massificar todo esse conhecimento, né? Mais gente acessando, mais gente tendo essa possibilidade de aprender. Então, também é muito legal ter esse fato, né, da mídia aí que amplifica o teu alcance. E né? são públicos até diferentes, viu, Pri? Eu percebia, por exemplo, que na época da TV, era um público que eu me comunicava. Nas redes sociais é um outro público, né? No YouTube, por exemplo, é um público. No Instagram é outro. É muito interessante isso, né? Essa conexão que às vezes a gente faz com TV, com o que é offline, o que é online. Que tipo então, de segmento, que né? tipo de segmento. Mas ali, para mim, foi um tempo de muita escola. Foi muito gostoso, legal. foi muito legal. Fora a network que você fez, conheceu muita gente bacana, gente né? diferente, muita gente bacana. Muitos professores lá que eu tive, é muito legal. Muito legal. Muito bom. E precisa também disso, né, Su, para a tua profissão, isso é fundamental, assim, essa trajetória, né, é um know-how que você adquire que as pessoas também, né, precisam saber. Su, dá vontade da gente ficar aqui o dia inteiro, né? Tem muita coisa legal, mas eu queria que você desse um recado ou falasse para as pessoas, né? A questão da profundidade de tudo isso, se você fosse comentar sobre o que você faz, a importância disso. O microfone é teu aí para você trazer. Já tá acabando, amiga. Você viu? O Léo apontou ali para nós o tempo, né? O tempo passa rápido demais, gente. Conta pra gente aí o que né, por que as pessoas devem te procurar? Por que nossa, a gente deu tantos argumentos aqui importantes, né? Mas o que você traria para elas assim como um recado aí, uma informação final importante? Primeiro, se a gente para analisar em consultoria de imagem profissional, é exatamente aquela frase que eu coloquei. Se você investe certo, você abre portas, né? Então, o processo visual amplia e facilita a sua comunicação. Então, a partir do momento que você chega num ambiente e que você está preparado, tanto na sua capacidade intelectual, quanto no seu posicionamento visual, as pessoas elas vão te olhar de uma outra forma. Você vai ser recebido com uma outra maneira. No aspecto pessoal, a gente se sente muito mais seguro. Quando você se olha no espelho e você se sente bem com aquilo que você vê, você se sente realmente ali conectado, trazendo a sua mensagem, uma mensagem clara, uma mensagem limpa, que isso é extremamente importante, sabendo quais são as emoções, o que você está gerando na cabeça das pessoas. Então, nesses 2 aspectos, que vem ali o profissional e o pessoal, a gente só tem a ganhar quando a gente trabalha com a nossa comunicação visual. A gente só consegue ali abrir portas e seguir com caminhos maiores, né? Porque quando a gente fala sobre o visual, e ainda mais hoje em dia com as redes sociais, igual aqui, né? A gente está dentro das redes sociais, isso vai facilitar, isso facilita. Então, utilize isso como uma ferramenta intencional.
E eu quero até dar um presente pro pessoal de casa. E aí? A gente vai liberar 3 diagnósticos. Então, se você me viu aqui, né, nesse podcast, vai lá no meu Instagram, Suíça Artorato, fala, olha, eu te vi na Pri. E aí a gente vai liberar 3 diagnósticos de imagem para que não serão as 3 primeiras. A gente vai avaliar ali e saber, olha, você realmente hoje precisa desse diagnóstico para ser direcionado, para ser ali alinhado e ter uma imagem de sucesso que a gente nasceu para ter. Então vai lá no Instagram e aí você fala, olha, eu te vi na Pri, que a gente vai liberar um formulário, 3 pessoas serão selecionadas e a gente vai fazer esse diagnóstico. Oba, vamos, né, acessar e fala, vi lá, não pode Pri, vi com a Pri. Aí acho que a Su traz isso, eu fiz, é muito legal. Porque tem tudo a ver e assim, aquilo se solidifica dentro do que você é, né, sem tirar você dessa originalidade, né, mas potencializando teus pontos fortes, né, disfarçando coisas que às vezes você precisa esconder, que é natural, que a gente tem as nossas, né, pontos de melhoria. Eu acho que isso é muito legal. Isso, eu acho que de tudo que você traz, tem uma coisa muito importante que eu estava olhando aqui. A gente tem as questões principalmente das mulheres em vulnerabilidade, né? Tantas questões, a gente teve um podcast aqui com a Tati, ela está fazendo a dissertação de mestrado dela de mulheres em vulnerabilidade, que tem as questões financeiras, mas tem violência psicológica, moral, patrimonial, enfim. E quando eu li o Isamitiba, né, que ele fala Quem Ama Educa, no livro Quem Ama Educa, ele fala, se você pode dar uma herança para os seus filhos, né, o que você precisa trazer para eles é o amor próprio. Então, quando você traz isso, eu faço essa conexão na criação de uma criança, de um filho, uma filha, e também em relação a crescer um adulto menos vulnerável, quando você se ama e você tem esse amor próprio e tem muito a ver com imagem, a princípio, né? Claro que é muito mais profundo, como você trouxe também, mas primeiro momento aquela imagem, né? Hoje a gente fala das crianças, a questão do bullying na escola e quantas consequências. Como é importante a gente se olhar, e aí é aquilo que você falou, não é a beleza estética, o padrão, mas você se olhar e ficar feliz com o que você está vendo, e ficar agradado, né, com a sua imagem, se gostar, se cuidar, se amar. Então, tudo isso reflete numa vida muito diferente em termos de até ser menos vulnerável, de ter mais força para enfrentar os desafios. É tão profundo isso, né? Isso faz muito sentido, Pri. Dentro da ciência hoje se mostra que a autoimagem e a autoestima, ela é desenvolvida praticamente ali 100% por aquilo que nós vemos de pai e de mãe, né? Então, hoje a nossa vida adulta, ela foi influenciada até no autocuidado daquilo que a gente lembra, ou de pai e de mãe, ou daqueles que cuidaram de nós. Então, exemplo, se você hoje tem uma certa dificuldade de se cuidar, dá uma olhada lá atrás, quais foram as suas referências do autocuidado. Porque a autoestima, quando a gente está falando sobre a autoimagem nossa, como que a gente se vê, então esse amor, esse lado realmente de você se colocar na sua agenda, se valorizar, né? Romper com aquelas crenças de merecimento, né? Automaticamente, quando a gente olha esse lado da autoimagem, ela está trazendo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos de quando a gente era criança. Legal isso. Isso é muito sério. Muito. Então, às vezes, a gente também tem essa dificuldade porque lá atrás a gente tem não feridinhas aprendeu. Abertas. Exato, a gente não aprendeu. Então, muitas vezes a gente vai precisar construir algo que não fomos ensinados lá atrás. A hora é agora. E a hora é agora. E quem é mãe, quem é pai, lembre-se disso. Porque o seu autocuidado vai influenciar na autoimagem, na autoestima dos seus filhos quando eles crescerem. Então, quanto mais cedo você começa a se cuidar, maior vai ser o resultado positivo na cabecinha do seu filho e da sua filha. Olha que sério, né? É. E aí a gente está falando da autoconfiança, né? Total. Que é o que nos joga aí para viver a vida de uma forma mais plena, né? Mais possível, e tem tudo a ver com esse mundão aí que a gente está vivendo. E quanto mais seguros em casa, mais fácil, né? Total, então, por né? isso que hoje a gente precisa trazer isso como uma reação e uma ação todo dia, diária na nossa vida. Olha que lindo. E, Su,
A gente já vai deixar aqui o podcast 2 com a Suelen marcadinho, porque tem muita coisa ainda para falar, mas queria te agradecer, viu, pela disponibilidade, pelo carinho aí, por todo esse ensinamento que você traz para a gente, né? Quero agradecer muito quem ficou aqui com a gente, agradecer também todo o pessoal que, falando de beleza, né, Léo? Esse lugar lindo, com essas pessoas lindas. O Léo, o Theo, a RTV, grande parceira, né? Que quando a gente fala de visual, de estética, de tudo isso que agrada tanto os nossos olhos, eles estão aqui para nos ajudar. Obrigada, viu? Que você continue aí essa linda, com sucesso, focada no teu propósito e ajudando tanta gente aí. E eu te agradeço, né, pessoalmente, aí, por ser um case que eu te dei orgulho. Que é de muito sucesso. Eu te dei muito orgulho, viu, Su? Obrigada. Eu que agradeço, minha amiga. Fico muito feliz de estar aqui com você, de fazer parte dessa jornada, dessa história. Eu acredito que trabalhar com a sua imagem foi uma honra também para mim, está sendo, né? Porque esse processo é uma jornada contínua. Isso. Cada dia a gente tem como crescer e o que crescer, então eu fico feliz e muito honrada de cuidar de você também, meu amor. Obrigada. Obrigada. Um beijo, Su. Obrigada. Um beijo para todos e até o próximo Pode Pri. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.